Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Folha Entrevista desta semana, que vai falar sobre inteligência artificial, também soluções tecnológicas voltadas para o mercado do agronegócio. Nós vamos conversar com o Fernando Martins, ele que é consultor de investimentos tecnológicos no agronegócio, também foi presidente da Intel e é um especialista nesse conceito de inteligência artificial. Fernando, muito obrigado pela sua participação no Folha Entrevista. Não, quem agradece sou eu. Bom, e eu já estou aqui, né, pessoal, com a nova Folha de Londrina, a Folha que na última semana completou 71 anos, o novo formato do jornal, todo mundo já recebendo, né, a nova Folha no formato Berliner, e a gente tem muita certeza do sucesso desse novo conceito da Folha. Bom, falando sobre a inteligência artificial, o Fernando esteve aqui na cidade para participar do Agrobit, um evento de tecnologia voltada para o campo, realizado no Parque de Exposições Ney Braga. Fernando, eu queria que você começasse falando então da sua palestra, o que você passou para as pessoas que foram acompanhar esse evento. Bom, o Agrobit é um evento sobre agricultura digital e nesse Agrobit eu conversei bastante com o pessoal sobre o potencial do uso da inteligência artificial na agricultura, no agronegócio, pecuária em geral. A ideia é sonhar um pouco, mostrar onde é que está essa aplicação e que tipo de benefícios não só o agricultor, mas as cooperativas e todo mundo que está envolvido nessa cadeia pode ter com essa tecnologia. Bom, eu te pergunto então que tipo de benefícios pode ter o agricultor? Olha, em geral, todas as tecnologias e todas as transformações digitais, seja inteligência artificial ou não, elas são derivadas de forças econômicas, né? Então, principalmente quando a gente fala de uso de AI na cadeia produtiva, ela visa ou melhorar a eficiência ou reduzir custos. E melhorar a eficiência utilizando menos agroquímicos, utilizando melhor os insumos, a redução de custo de diesel, por exemplo, na colheita. Como que eu faço a redução de diesel na colheita? Simplesmente eu tenho os equipamentos que fazem a colheitadeira, os caminhões de transbordo, no caso da cana, por exemplo, todos eles se comunicando. Ao invés de você ter dois caminhões de transbordo, um se enchendo e o outro esperando, você tem um caminhão falando com a colheitadeira, olha, eu acho que está enchendo aqui, precisa chamar outro, vamos chamar outro, chama, o caminhão chega just in time, naquela hora certa para fazer a troca, e você tem redução de 28%, 30% do consumo de diesel na colheita da cana, por exemplo, usando mecanismos inteligentes como esse. Como é que eu sei a hora de chamar? Ninguém sabe. O sistema coleta dados, passa por uma inteligência artificial que vai determinar o melhor momento de se chamar em cada situação. Bom, você deu um exemplo e me fez lembrar a questão, por exemplo, do transporte de grãos, né, o escoamento da safra, como a gente diz, que depende ainda muito do transporte rodoviário. Esse tipo de conceito também pode ser aplicado para evitar perder a safra, porque muito do que se perde é justamente nesse transporte até, por exemplo, aqui na nossa região, daqui de Londrina até o Porto de Paranaguá. É possível também atuar nesse sentido? É possível, e você vê, por exemplo, por que muito se perde? Às vezes se perde porque você tem uma fila no porto, e a umidade no porto é maior do que no interior, e aí o trigo germina, o grão germina em geral, e você perde um caminhão inteiro. Não é porque o grão cai do caminhão, necessariamente. Então, simplesmente ter um sistema inteligente que fala, olha, está começando a ter uma fila aqui no porto, fique no Mato Grosso, né? Então, muito da soja do Mato Grosso lá é seco, deixa o caminhão lá e quando ele vier. E ter essa inteligência no sistema não é tão complicado assim. E isso evitando perdas e também, como você disse, a questão do custo, que é o que mais pesa também, né, Fernando? Agora, há muita resistência ainda na aplicação desses conceitos no mercado do agronegócio? No mercado global do agronegócio existe uma resistência em geral. O Brasil é um mercado extremamente permeável à inovação. É muito diferente, as pessoas não têm essa visão, mas é muito diferente o brasileiro, o agricultor brasileiro do agricultor americano. O agricultor americano, em média, tem 58 anos de idade. Ele já fez aquilo da forma como ele faz, ele vai fazer mais alguns ciclos, o filho já foi embora, não tem uma continuidade. O agricultor brasileiro é mais jovem, mais permeável, e você vê agora nos agricultores
brasileiros uma presença dessa mentalidade mais de negócio. Então eu vou fazer um investimento numa tecnologia, qual que é o retorno? Então seja qual for a tecnologia, no Brasil ela é adotada com grande velocidade. Se o primeiro slide da apresentação da pessoa vendendo a tecnologia falar, olha, a relação de troca para você é positiva. Eu tenho aqui você investe $20 por hectare e você vai recuperar $100 toda vez que você colher essa cana. Por sinal, essa é a equação econômica desse sistema de colheita de cana inteligente, que usa a internet das coisas e usa inteligência artificial. Então, é um investimento óbvio, o sujeito simplesmente faz. Então, hoje, por exemplo, as pessoas não têm noção, mas esse sistema de colheita de cana, hoje colhe 65% da cana nacional. Não é assim, tem um piloto em uma fazenda, não. A Raizen usou 100% há vários anos atrás. Usinas grandes começaram a adotar na sequência. Até meados do ano passado era mais ou menos metade, hoje é 65% da área de cana nacional é colhida com a internet das coisas. Nenhum país do planeta tem isso, só aqui no Brasil. Agora, aqui na nossa região é muito forte a sojicultura, né? A produção de soja também consegue entrar nesse mecanismo? Sim, a soja é diferente, né? Se você olhar o Pareto do custo da soja, a primeira coisa é a aplicação de agroquímico e pulverização. Então esse tipo de tecnologia também se aplica à aplicação do agroquímico. Por exemplo, vento. Vento afeta muito. Se a velocidade do vento está 5 km por hora ou está a 15 km por hora, eu tenho que alterar a velocidade do meu aplicador. Então, essa velocidade, que velocidade que é a velocidade ideal? Nem eu nem você sabemos, mas os dados sabem. Então, usando a inteligência artificial em cima dos dados, eu consigo ver, olha, se eu tivesse com um pulverizador a 6 km por hora, a 7, a 9, eu tive uma cobertura da seguinte forma, tira-se uma foto, você coloca todos esses dados no sistema de inteligência e ele vai te dizer, olha, quando o vento estiver a 5 km por hora, pode acelerar até 10 km por hora que o pulverizador, que a coisa vai. Se ele tiver a 15, vamos reduzir para 5. E essa matriz, ela é muito regional, ela é muito da propriedade do sujeito, depende da topografia. Então, enfim, essa matriz é uma coisa que tem que ser aprendida. Agora, o agricultor, ele pode fazer um talhão, observar e tentar acertar isso ele mesmo. A diferença é que com o sistema de inteligência artificial, você vai ter 10 mil talhões, 50 mil experiências, 60 mil dados, enfim, uma quantidade enorme de dados que aí esse sistema vai processar e vai te falar, olha, quando for 5 km por hora, anda 6, que vai ser melhor para você. Então essa velocidade melhora a eficiência em 15%, 20% na pulverização, mesma coisa em qualquer outro manejo, a velocidade e o RPM do teu equipamento pode ser controlado. E nós conseguimos ter economias de 15% também a 20% no uso do diesel. O operador gosta de pôr o pé fundo e anda com a RPM alta. Você não tem necessidade de acelerar o equipamento de tal forma, você pode andar numa RPM ótima, exceto quando você tiver que mudar de curva de nível. Então, não é um número fixo, esse número depende da topografia. Então, baseado nas tuas curvas de nível, a inteligência vai modular o uso do diesel e nós temos economias assim, de milhares de litros de combustível em um manejo, em grandes operações. E tirar o pé do ser humano do acelerador e colocar um sistema que acelera por você, economiza e paga toda a automação muito rapidamente. Pois é, isso afeta diretamente, claro, a produção. Nós estamos conversando com o Fernando Martins, ele foi presidente da Intel, é consultor de investimentos em soluções tecnológicas voltadas para o campo. Nós vamos fazer o intervalo, na volta falaremos sobre o conceito genérico, né, da inteligência artificial. Já voltamos. Estamos de volta com o Folha Entrevista, recebendo o Fernando Martins, um dos maiores especialistas no país sobre o conceito de inteligência artificial. Nós falamos sobre a AI, né? Exato, inteligência artificial. No primeiro bloco, eu queria que você falasse, Fernando, como é que esse conceito pode ser utilizado no dia a dia. Às vezes a gente nem sabe, tem muita resistência também sobre a questão da automação, enfim, de mercado de trabalho ser afetado. Como é que você vê, como é que a inteligência artificial está presente no nosso dia a dia? Olha, primeiro,
já está muito presente. Segundo, é importante a gente desmistificar, porque esse é um conceito são um conceito de sistemas inteligentes que iniciou em 1955, né? E já existe há muito tempo. O termo inteligência artificial, ele engana um pouco. Então, do ponto de vista de marketing, ele foi muito inteligente, atrai as pessoas, né? Porque inteligência é uma característica humana e a ideia era justamente replicar alguma característica humana. Então, você tem sistemas inteligentes em que você faz processamento de linguagem natural. E aí, Siri, que horas são? Então, Alexa, fala comigo. Esse é um sistema de inteligência artificial. Eu tenho outros sistemas de visão computacional. Então, veículos autônomos usam visão computacional para detectar as faixas, para detectar pessoas, evitar colisões, etc. Eu, pessoalmente, trabalhei em processamento de vídeo, tenho 27 patentes na coisa do vídeo digital e da visão computacional. E o olho é uma rede neuronal, é uma rede de neurônios, assim, uma extensão do cérebro. E o que é essa rede neural? A rede neural é um sistema de processamento, uma caixa preta, em que você ensina ela, você apresenta exemplos. Então, em 1950, tinham duas linhas de inteligência artificial. Uma era a lógica e a outra era experience-based, né, que seria a coisa da rede neural. A lógica era assim, pessoas sentam em cadeiras. Pessoas não sentam em jacas, pessoas comem jacas, pessoas comem mamão, pessoas não comem cadeiras. E era uma série de statements lógicos, que seriam sentenças lógicas, e isso tudo ia sendo colocado no computador, e aí quando eu queria perguntar alguma coisa para o computador, ele checava aquela lógica toda e chegava uma resposta. Isso de 1950 a 1990 eram o tal dos sistemas peritos e tudo mais, e a gente descobriu, como ciência da computação, que esse era um caminho muito difícil, porque não é assim que o nosso cérebro funciona, né? Ninguém chegou para você e falou, ó, cadeira é um negócio que você senta, você observou e foi, pela experiência, foi aprendendo aquilo. Então a rede neuronal é o que a gente tem na nossa cabeça, uma rede de neurônios, o cérebro tem 100 bilhões de neurônios, tem muito neurônio. Mas não é tanto assim, o teu celular tem 1 bilhão de transistores. Né, você estava falando, né? Então é mais ou menos de 100 para 1 a relação. Mas você comentou, desculpe te interromper, mas você comentou antes da gente gravar aqui que já o celular também está chegando nesse patamar, né? Sim, até 2025 nós vamos ter mais 1000 vezes essa expansão de capacidade de processamento agora com multi-core. Nós vamos conseguir ultrapassar essa capacidade. Então, no seu celular, você vai ter até 10 vezes mais transistores do que a gente tem em neurônio na cabeça. Então, o celular vai ser capaz de implementar alguma coisa bastante próxima. A diferença é que um neurônio não é um transistor, ele é uma coisa um pouco mais complicada. Mas como é que funciona uma rede neuronal que separa imagens de gato e cachorro, por exemplo? Você coleta aí 50 mil imagens de gatos e cachorros, pede para uma pessoa dizer se é gato ou cachorro, e aí você apresenta para a rede neural. Ó, essa imagem de gato é gato, esse aqui é outro gato, esse aqui é outro cachorro. E vai apresentando esses dados, com a rede no seu sistema de aprendizado, ela vai calcular uma série de pesos e números internos que vão permitir que quando eu apresente uma foto de um gato, ela me diga isso é um gato. Existem teoremas, a coisa é teórica, eu consigo determinar que, dada a complexidade do meu dataset, ou seja, gatos e cachorros, etc., se eu tiver neurônios o suficiente e níveis o suficiente nessa rede, eu consigo aprender a discernir um do outro. Então, eu consigo, isso é matemático. E aí eu apresentei gato e cachorro e eu chego agora uma foto qualquer de gato, um gato que talvez ela nunca tenha visto, mas ela vai me dizer no final, gato, cachorro. Muito bem. Aí as pessoas chamam isso de inteligência artificial. É uma capacidade humana. Você pega uma criança com 6 anos de idade, ela tem a capacidade de falar gato e cachorro. Mas aí você mostra para essa rede neuronal o gráfico da ação da Braskem. E aí você pergunta para ela, compra ou vende? Ela vai falar, gato. Não é inteligente. Não é realmente inteligente. Ela só emula uma capacidade humana e foi essa definição lá no início dos tempos, né? Para que serve uma rede neuronal? A gente não precisa separar foto de gato e cachorro. Mas eu preciso, por exemplo, em uma plantação de mandioca, olhar para a folha e identificar o que está acontecendo. Então tem milhares de patologias que se identificam pela folha. Se eu pegar um celular,
tirar uma foto dessa folha, fazer um vídeo dessa folha, eu consigo, usando uma rede neuronal, dar para o agricultor um feedback instantâneo. Olha, tem os seguintes problemas e tem os seguintes manejos para você fazer. Por quê? Uma coisa interessante da rede neuronal, ela é assimétrica. O processo de treinamento é muito complexo. Eu preciso ter computadores na nuvem, etc., para treinar e calcular esses pesos. O processo de execução é muito simples. Tanto é que muitos celulares que abrem olhando só o meu rosto, quando você vai fazer, ao invés de pôr uma senha, eu olho para ele, ele abre. O último iPhone funciona assim. Aquilo é uma rede neuronal que aprendeu minha cara. Reconhece o teu rosto e já libera. Exato. Para o uso. E é muito rápido, porque a execução da rede neural é muito fácil. Você consegue portar isso para um celular. O treinamento é um pouco mais complicado. E no caso do treinamento de uma coisa mais complicada do que o meu rosto, que é a folha da mamona e as milhares de patologias, isso foi feito usando o TensorFlow, que é um software de rede neural gratuito que o Google tem. Aliás, chama TensorFlow porque uma imagem, os dados, todos eles, se você tem dados organizados em uma dimensão é um vetor, em duas dimensões é uma matriz, em N dimensões é um tensor. Então, TensorFlow é justamente um sistema de software capaz de lidar com tensores, que é o que são as imagens e os dados que entram na rede neural. Bom, para a gente finalizar, Fernando, eu comentei sobre a questão da preocupação que as pessoas têm de cada vez mais a tecnologia acabe afetando o mercado de trabalho, o emprego, enfim. Você acha que isso é uma tendência ou, no caso do conceito da inteligência artificial, as duas coisas podem atuar juntas? Então, o homem e a máquina, né? várias profissões que existem hoje não vão existir mais. Por exemplo, o separador de gato e cachorro, se você está fazendo uma carreira nessa linha, né, não faça, mas a criatividade, como eu demonstrei, né, compra ou vende. Se eu tiver um sistema perito ou uma rede neuronal treinada para aquilo vai ser capaz de ser feito pela rede neuronal. Mas, em compensação, o uso de robótica, o uso de novas tecnologias digitais na agricultura, ele vai tirar as pessoas lá da frente. Mas vai gerar a necessidade de pessoas para instalar toda a infraestrutura para esse robô funcionar. Tem que dar manutenção em robô, eu tenho que ter a rede de GPS RTK instalada e funcionando e aferida e calibrada e tudo mais. Então, existem novas profissões emergindo. A FATEC, por exemplo, em Pompeia, criou 2 cursos interessantíssimos. Um é Big Data para o agronegócio, o outro curso é Mecanização de Agricultura de Precisão. São cursos estabelecidos. Eu fui convidado até para ser patrono e fazer o discurso lá, para ajudar os meninos na sua formatura, né? E não tinha nenhum tecnólogo em mecanização com 20 anos de experiência, porque a profissão só tem 2 anos. Então, certamente, a criatividade, a capacidade de empatia, você entender e lidar com o ser humano é uma coisa humana e essa cada vez mais vai ser mais importante, né? Então eu penso assim, ao longo da história da humanidade, se você olhar os últimos 200 anos, as grandes invenções ocorreram nos últimos 200 anos. Por quê? Porque nós fomos liberados da necessidade de acordar cedo, plantar, cuidar da terra, etc. Então, isso gradualmente vai acontecendo e você teve a Revolução Industrial, aí o sujeito foi trabalhar numa fábrica, mas também um trabalho maçante, etc., na época do Taylorismo. Então, isso foi eliminado também com robótica, então nós vamos ter acesso a produtos melhores, com menor custo, uma fração maior da população, como já acontece hoje, né? Hoje é o momento mais exuberante da raça humana, se a gente olhar Índia, China, o pessoal consumindo mais proteína, tendo um acesso a uma vida melhor, né? Então, em média, certamente a vida do ser humano já é a melhor, é o recorde da nossa história hoje e vai ficar cada vez melhor. Tá certo. Eu conversei com o Fernando Martins, ele que é consultor de investimentos em tecnologia para o campo, para o agronegócio, também um dos maiores especialistas do país no conceito de inteligência artificial. Fernando, muito obrigado pela sua participação no Folha Entrevista. Não, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá!